Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 77º dia do projeto Conheça a Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. Segundo Samuel 5, Davi é ungido rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Davi conquista Sião. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: Todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, Davi morou na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. O reinado de Davi é reconhecido por Irão. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Eles construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: O Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso, chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: Não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e atacou os filisteus desde Geba até Gezer.
Segundo Samuel 6. A arca é levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegraram diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi, e com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Mical é repreendida por Davi. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. E me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas, de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Segundo Samuel 7. A aliança do Senhor com Davi. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio,
pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora digo ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Oração de agradecimento de Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti. Segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido, quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo, que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma-a para sempre,
e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção, a casa do teu servo será abençoada para sempre. Segundo Samuel 8, diversas vitórias de Davi. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou das mãos deles o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Adadézer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria, mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Adadézer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Adadézer e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotai, cidades de Adadézer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adadézer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Adadézer e por havê-lo vencido. Acontece que Adadézer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que a havia subjugado. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Adadézer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Benaia, filho de Joaida, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Segundo Samuel 9, Davi e o filho de Jonatas. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou:
existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Chegamos ao fim da leitura de nosso 77º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.